Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Chegou a hora da gente receber aqui nosso primeiro convidado, né? O Vandica, nosso comentarista, agora nosso convidado que chega agora na nossa programação é o Rafael Favetti, advogado, mestre em ciência política, fundador da FSA. Favetti, um prazer recebê-lo mais uma vez na nossa programação. Muito bom dia. Bom dia a todos. Aqui em Brasília está um pouco frio o clima, engraçado, tá? Um céu azul, clima frio, mas a temperatura no Congresso está alta, viu? Eu ia falar isso, viu, Fete? Ia falar assim, clima deve estar pegando fogo. Aí acho que você leu o meu raciocínio aqui, muito bem explicado. Temperatura fria, mas o clima quente, aí temperatura alta, por sinal. Eu queria falar muito, né, sobre, começando aqui por reforma tributária, afinal, queria entender como que está toda essa articulação para se conseguir angariar aí esses 308 votos. A gente está vendo aí, né, o Lira colocando a princípio, falando que vai colocar em primeira votação para tentar, acho que, sentir esse termômetro, para ver se coloca o segundo turno em seguida ou só amanhã, mas queria entender um pouquinho mais de informação sua aí de bastidor de Brasília. Desde 1993, com a emenda constitucional número 3, que foi a mini reforma fiscal do Itamar Franco, de lá para cá nenhum governo conseguiu fazer reforma tributária, nenhum. E quando a gente fala reforma tributária, a gente está falando de reforma constitucional, especialmente sobre os tributos que incidem sobre o consumo. Isso porque os governadores sempre foram veto players de qualquer tentativa de mudança constitucional do ICMS. Nós temos 5.600 prefeitos, nenhum deles quer alterar o ISS. Nós temos setores que são beneficiados hoje pela imensa diferença de alíquotas que existem ao redor do país. Nenhum desses setores quer recuar. Logo, quando se fala em reforma tributária, isso é mudança constitucional sobre os tributos do consumo, todo mundo diz assim, olha, está muito bagunçado, mas é melhor deixar assim. É a primeira vez na história, talvez, que a gente tem aí uma janela de oportunidade para fazer uma alteração constitucional sobre os tributos sobre o consumo. Isso se dá por dois grandes motivos. O primeiro deles foram aquelas duas leis complementares do ano passado, ainda do governo Bolsonaro, que reduziu as alíquotas no Brasil inteiro dos combustíveis, porque a lei federal diz que o combustível é essencial, e aí você cai na alíquota que o CONFAS coloca para a essencialidade, que é entre 17% e 18%, dependendo do estado. E o segundo grande motivo é o telefone celular. Antigamente, os governadores arrecadavam muito ICMS sobre as ligações telefônicas. Hoje, quase ninguém mais faz ligação telefônica. Então, despencou sobremaneira o volume de dinheiro que os governadores dos estados arrecadavam de ICMS sobre a telefonia celular. Esses dois fatores fizeram com que os estados, pela primeira vez, falassem assim, olha, eu não quero mudar o ICMS, mas talvez, se me propuserem alguma coisa melhor, eu aceito. Isso fez com que, pela primeira vez na história, a gente tivéssemos aí o que a gente está tendo agora, essa janela de oportunidade. O que ficou de fora disso foram os setores que têm alíquotas diferenciada e não querem perder a alíquota diferenciada. E, portanto, esses setores foram para o Congresso Nacional. Setores como saúde, setores como o agro, enfim, diversos setores que foram ao Congresso Nacional fazer pressão, dizendo o seguinte, olha, eu até quero a simplificação do sistema, mas eu não quero perder aí o meu lugar ao sol que eu tenho hoje com a alíquota diferenciada. O governo, e especialmente o relator no Congresso Nacional, o relator da reforma, pelo menos até agora, que é o Aguinaldo Ribeiro, conversaram bastante com os setores, fizeram diferenciações e até modificaram muito aí o primeiro texto que estava na PEC 45, que é a PEC base, e também na PEC 110, que é a PEC que está no Senado, para fazer a política e aí absorver todas essas gritas dos setores que não queriam a diminuição das alíquotas. Mas veja, o Brasil tenta há muito tempo se alinhar às questões da OCDE, e a OCDE exige a mudança tributária brasileira para o IVA. Sem o IVA, a gente não entra nem perto da OCDE. Portanto, ninguém é contra a estrutura. Todo mundo é contra a, enfim, mudança de alíquota daquele que paga menos ir pagar mais. Todas essas questões ganharam muito fôlego, viu, Paula, de terça para hoje. E nesse exato momento, agora são quase 11 horas, está
tendo dezenas de reuniões aí no Congresso Nacional para justamente adequar essas questões. Porém, como eu disse, nunca tivemos nos últimos 30 anos um período tão perto de pelo menos avançar algo na mudança constitucional dos tributos sobre consumo. Favete, algumas dúvidas aqui, né? Na verdade, muitas, né? Teríamos que ficar aqui o dia todo para debater este assunto. Mas eu vi a opinião de muitos analistas políticos, cientistas políticos, que trouxeram ali alguns pontos que eu queria entender a sua visão também. Primeiro, né? A gente viu ali uma postura, como você bem explicou, em relação a alguns governadores, o próprio Tarcísio, a princípio estava muito preocupado com a questão da distribuição, de perder esse poder exatamente, né? Em relação, até chegou a comentar a princípio de ter uma Câmara Deliberativa ou ter um voto ali maior naquela questão do fundo. Depois, ontem, a gente viu ele junto com o Haddad saindo com um discurso até diferente, né? Um discurso mais pró, realmente, a reforma. Não que ele tivesse sinalizado que ele não era antes, né? Mas ele ainda tinha esses pontos ali a serem colocados na mesa. E, de uma forma, em geral, os outros governadores também. E aí eu queria entender, né, na sua visão, o que de fato você acredita que possa ter ficado ali mais claro para esses governadores aceitarem a proposta dessa forma, sem a Câmara Deliberativa, ou realmente trouxe alguma informação que a imprensa ainda não tem, que esses governadores tenham recebido? Este é um ponto de dúvida. E se você acha que realmente vai ter essa força para ser colocado em segundo turno imediatamente a reforma, ou pode ser que Lira vai pontuar ali esse termômetro primeiro? Em primeiro lugar, hoje os governadores, eles detêm 100% do poder sobre o ICMS, 100%. Com a nova sistemática do IBS, que é o dual federativo, é o dual local, e também porque o CBS vai ser só da União, o IBS que vai ser o dual local. Eles perdem esse controle de 100%. Então, na verdade, o que Tarcísio fala e todos os outros falam é o seguinte: olha, eu não quero ficar com 0%, eu não quero sair de 100% para zero. Eu quero ter aí algum tipo de situação. Mas a posição de Tarcísio é muito difícil para ele como governador. Por quê? Porque foi a Fiesp, basicamente, que desenhou a PEC 45. É a indústria de São Paulo, basicamente, que fez essa reforma tributária, que pensou essa reforma tributária. Quando Bernardo Api pensou a reforma tributária, entregou para Baleia Rossi, o deputado do MDB de São Paulo, que foi quem protocolou a PEC 45, foi basicamente pensada dentro da indústria paulista. Né? Então, é muito difícil para o Tarcísio ir contra a reforma, porque é o estado dele, basicamente, que está sendo aí colocado, alçado como o desenhador, né? O modelador da reforma tributária. Portanto, o que Tarcísio vem falando, e aí ele lidera esse grupo de governadores, né, como vários outros, até Caiado, Zema, Ratinho Júnior, etc., o que eles falam é o seguinte: olha, hoje eu detenho total poderio sobre o ICMS. E você está me dizendo que eu vou ter zero poder agora? Então, basicamente, a briga é essa. E aí, Paulo, é basicamente uma questão de política, né? Não é uma questão técnica. Não é uma questão de soma, de diminuição, de divisão, de matemática. Nada disso, é uma questão de poder. E aí, eu creio que ontem, na reunião com o Ministério da Fazenda, tanto o Ministério da Fazenda, mas especialmente a Câmara, disse o seguinte: não, ok, qual é o seu limite para ter poder? É basicamente isso que está sendo discutido. Porque as compensações, é isso que importa daí para os estados que arrecadam menos, as compensações ninguém briga mais. Isso nem São Paulo, nem Minas, nem o Sul, que são estados que arrecadam mais, estão brigando mais pelas compensações. Porque anos atrás era isso que pegava. Anos atrás, a grande briga de você tributar na origem ou tributar no destino eram aqueles estados que produzem e exportam, né, que são estados que não têm tanto grau de consumo. Eles diziam: mas vem cá, como é que eu vou tributar no destino, que é o modelo mundial, como é que eu vou tributar no destino e aí eu vou ficar sem nada, né? Então, acho que essa questão, que é a questão mais técnica, já foi superada. O que ficou foi a questão política, de poder mesmo, que, aliás, é mais difícil até, que me parece que está sendo superada. A outra questão que você falou foi sobre o segundo turno da votação. Creio que sim, eu acho que se for aprovada logo, vai direto para o segundo turno. Veja, o Podemos, por exemplo, o Podemos é um partido que está em oposição ao governo do Deltan Dallagnol e etc. O Deltan saiu e entrou no lugar dele Luiz Carlos Rauli.
Luiz Carlos Rauli é um dos pensadores da reforma tributária que está no Senado, a PEC 110. E ontem à noite, o Luiz Carlos Rauli, o deputado Luiz Carlos Rauli, que ele é um agenda holder, isso é, ele é muito ouvido pelos parlamentares quando se fala sobre reforma tributária. Ele pediu encarecidamente que os deputados votem logo aí a PEC como está, mesmo substitutivo, porque a ideia do Luiz Carlos Rauli é o seguinte: nossa, eu estou há 30 anos batalhando por uma mudança para o IVA. Questões menores eu não vou nem batalhar mais, eu quero passar a estrutura do IVA, e é isso que está em jogo. E por fim, né, desde Paulo Guedes nós tínhamos a ideia de desconstitucionalização dos tributos no Brasil. Você vai lembrar que Paulo Guedes batia muito nisso, da desconstitucionalização dos tributos no Brasil. E o que, em geral, essa PEC faz, até o substitutivo, é isso. É jogar para a lei complementar, tirar da Constituição o máximo, deixar na Constituição só as grandes verticais e jogar aí para fora da Constituição as mudanças tributárias mais pontuais. E é isso que está sendo. E é basicamente isso que está em jogo hoje. Está aqui com o Vandique Silveira, que também tem perguntas para o Favete. Fica à vontade, Vandique. Olá, Rafael, bom dia. Muito boa a sua explanação e faz bastante sentido os pontos que você trouxe. Pegando o gancho na área política, não necessariamente econômica propriamente dita, minha preocupação aqui, eu gostaria de ouvir você, é com relação à maior ainda concentração de poder no executivo, que isso tem uma relação forte com processos não republicanos e até mesmo criminosos entre negociações escusas entre o poder central e os poderes estaduais. Essa é a minha primeira pergunta, essa concentração que aumenta a possibilidade de mensalões, mensalinhos e uma série de outras relações não republicanas. E a segunda é a preocupação que eu tenho na fase de transição, que pode demorar até 8 anos e a gente vai viver com um imbróglio inimaginável de 2 sistemas tributários ocorrendo simultaneamente. A mim, esse ponto é um dos pontos mais críticos e que tem um poder, trazendo agora para a economia, um poder inflacionário forte, principalmente na área de serviços. O que é que você acha disso? As perguntas são muito pertinentes, assim, e são preocupações, eu acho que de todos, né? Em primeiro lugar, hoje, o atual sistema, ele remete muito ao CONFAS. Isso é, a guerra tributária horizontal, que é entre estados, e a guerra tributária vertical, que é entre os estados e o governo central, ela se dá muito através do CONFAS. O CONFAS, como vocês bem sabem, depende muito do Senado. Né? Então, o que o CONFAS e o Senado, enfim, disseram, e até tem uma disposição constitucional sobre isso. Olha, em 2032, nós estamos em 2023, em 2032 vai acabar a diferença de alíquota. Logo, a ideia de diminuição de alíquota já está no próprio atual sistema, certo? E quando você tem a diminuição da diferença entre alíquotas estaduais, você, entre aspas, unifica o país, não do governo central, necessariamente, mas a ideia de nacional. E aqui eu vou diferir um pouco do que é federal, que é aquilo que é do governo da União, né, do governo do Executivo da União, daquilo que é nacional, que é de todos os estados. Então o sistema já estava, de certa forma, caminhando para isso para 2032. Eu vou te confessar, Vandique, eu acredito que em 2031 a gente teria uma PEC para mudar para 2042, para 2052 e por aí vai. Nunca acabaria aí essas diferenciações de alíquotas através do país. E por isso que a PEC é importante para isso. Ela reseta esse assunto. Um ponto importante ainda em cima disso é que essa autoridade central que vai ser criada, ela não é uma autoridade da União, do governo central. Ela é, na verdade, uma entidade dos estados. Né? Isso é importante, isso é interessante a gente notar, e é isso que os estados estão, de certa forma, trabalhando. É o debate que a gente acabou de falar com a Paula. Os estados estão trabalhando exatamente isso, quer dizer, mais poder para os locais do que poder para o governo central. Ponto. É claro que a lei complementar, as leis complementares que virão depois, elas são todas a cargo do Congresso Nacional, ok? Porém, para o governo central, e isso é muito importante, para o governo central, o importante não é o IBS, que é o que vai estar a cargo dessa agência nacional, mas sim o CBS, que é só dos tributos federais. Logo, essa diferenciação, eu acho que diminui muito essa pressão do que a gente está falando do pork barrel e etc.
A segunda questão que você trouxe, que é extremamente interessante, que é o período da transição. A transição já foi pensada para até 40 anos, que a gente teria aí uma diferença entre os impostos estaduais e os impostos federais, o IVA local e o IVA nacional, que a gente está chamando aqui agora de CBS, que é o nacional, e o federal, e o IBS, que são os locais. Os próprios parlamentares agora estão dizendo o seguinte, olha, não precisa de 40 anos, não precisa nem de 8, etc. Nós vamos começar todo mundo junto, justamente para não ter essa diferença. Porém, para o governo central, para o governo da União, é muito mais simples implementar o CBS, é muito mais simples implementar o seu novo modelo tributário. Para os governos estaduais, é bem mais complicado mesmo implementar os seus modelos, e por isso estava se pensando numa transição maior. Porém, o que está sendo dito, pelo menos agora, na Câmara dos Deputados, é tentar trazer tudo ao mesmo tempo, né? É claro que para o consumidor é preferível, especialmente para o meio de produção brasileiro, é preferível que tudo comece junto. Logo, a grande grita que estava de transição eram dos governadores, eram dos estados, que não queriam implementar de imediato. Mas o mais importante de tudo, se você me permite falar ainda, o regime de compensação fiscal, isso é, daquilo que se arrecada e transfere-se para os estados e municípios, ainda vai se manter no atual modelo por 20 anos, no mínimo. Então, o que a gente vai ter? Vai mudar a tributação para o consumidor, vai mudar a tributação para a indústria, vai mudar a tributação para os serviços, porém, a compensação fiscal entre os estados, os municípios e a União vai permanecer como é hoje durante 20 anos, justamente para que a gente não tenha aí, enfim, quebra de estado, quebra de município e por aí vai. É nesse ponto, que está sendo bem pouco falado ainda, é nesse ponto que eu acho que vai ter alguma judicialização no futuro. Isso vai dar problema, porque onde tem dinheiro, tem interesse. Onde tem interesse, você pode ter divergências interpretativas. Esse ponto não está sendo muito bem falado ainda e ninguém está tocando nele, dizendo o seguinte, olha, esse ponto é tão grave que a gente vai deixar para depois. Quer dizer, não é nem empurrar com a barriga, dizer o seguinte, a gente não precisa antecipar um problema que vai vir, né? Sem dúvida alguma vai vir. Porém, de tudo o que a gente está vendo aqui é que o clima de Brasília, segunda-feira, não o clima do frio e do quente, mas o clima do Congresso, segunda-feira, é que a reforma não passaria. E agora é que ela tem muito mais apelo para passar do que para não passar. Favete, muito bom dia, Felipe Nascimento falando aqui contigo. Eu tenho uma pergunta a respeito não só do que está acontecendo em Brasília, mas dos reflexos, os impactos que a gente pode sentir, inclusive, aqui no mercado financeiro. A gente fala do caráter inflacionário, já foi discutido isso, inclusive. Eu queria saber, na sua visão, e o que você tem recebido de demanda na consultoria dos clientes institucionais, de como essa reforma pode impactar, seja positivamente ou negativamente, empresas, setores, mercados, enfim. Como que está essa discussão, essa percepção? Está um clima um pouco mais pró-reforma, mais hostil com a reforma desses clientes, dessas empresas e instituições? Como que está esse sentimento no mercado e desses clientes, Favete? Perfeito, Felipe. Ótima questão. No global, Felipe, todo mundo é favorável à mudança da estrutura do sistema que é atual, né, que é uma espécie de tributação do consumo por dentro, porque a gente chama de tributação do consumo por fora, que é o IVA, enfim, e a adequação do país segundo o liberalismo promulgado pela OCDE. Então, acho que, assim, no global, todo mundo é a favor. Aonde o bicho pega? Aquelas empresas e aquelas instituições, e aqueles gestores, etc., que olham muito setores hoje extremamente beneficiados por alíquotas diferenciadas. Vamos dar, por exemplo, saúde. O relator já colocou saúde para fora. Né, disse, olha, saúde vai ter alíquota diferenciada. Ok, mas dentro do setor de saúde a gente está falando do quê? Está falando de plano de saúde? Está falando de operadora de saúde? Está falando de corretora? Está falando de hospital? Está falando da indústria farmacêutica? Do que a gente está falando? E isso vai ficar para a lei complementar. Então, é aí o ponto que o gestor das instituições financeiras está ainda, olha, eu preciso saber como é que vai ficar isso, porque hoje o creditamento compensatório dos tributos favorece o setor como um todo.
Se eu não vou ter mais esse tipo de creditamento, eu vou ter uma alíquota diferenciada para a saúde, mas aonde na saúde? É o hospital, é o plano de saúde, é a corretora, é o medicamento, etc. Isso ainda não está definido. Foi definido que saúde está. Então, são esses detalhes, são essas vírgulas que talvez façam diferença. E assim, me parece óbvio que no global, Felipe, a indústria, o setor de bens, vai ser muito bem contemplado pela reforma. E o setor de serviços, não. Isso é o setor... Para a carga tributária ser zero e você vai mexer na alíquota, alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais. Então, a grande grita é o setor de serviços, né? E no setor de serviços a gente consegue verificar 3 grandes players aí. O agro, que está extremamente preocupado e vem conseguindo alíquota diferenciada para o agro. Por exemplo, aeronaves que fazem plantio, que jogam defensivos, vão ter alíquota diferenciada. Ponto. Turismo vai ter alíquota diferenciada. O agro, então, no geral, turismo e etc., vai ter alíquota diferenciada. Educação foi dito que também vai ter alíquota diferenciada. E saúde também vai ter alíquota diferenciada. Poxa, quem não está nesses 3 vai ter aumento de alíquota. Isso é inegável, né? Então, para baixar as alíquotas aí, eu vou ter que aumentar as alíquotas aqui. Então, sociedades uniprofissionais, como advogados, etc., comunicadores, etc., vão ter todas aí alguns dissabores no pagamento para o futuro. E o que o Congresso diz sobre isso? Porque você me permite, Felipe, aqui em Brasília, pelo menos, essa reforma não está sendo vista como uma reforma do governo, tá? Está sendo vista uma reforma como do Congresso até. O Congresso está encampando, assim, a liderança do Congresso está encampando muito essa reforma. O que eles dizem? Com isso tudo acontecendo, mesmo aqueles que vão pagar mais, vão faturar mais, porque isso vai facilitar bastante aí a vida da produção nacional. Segundo estudos da OCDE, só a mudança de modelo dá, em 10 anos, um aumento de 2% a 3% de crescimento de PIB, segundo estudos da OCDE. Então, a ideia geral que está pegando aqui em Brasília todos querem a mudança de modelo, ok? O problema está nas vírgulas, né? O problema está para esses setores aí que a gente comentou. Maravilha. Ô, Favete, uma última questão aqui da minha parte é o seguinte, você falou, tem sido encarado como um projeto de Estado, né? Inclusive até mesmo, de repente, do próprio Congresso Nacional, e a gente viu que ficou anos e anos sendo debatido, mas parado praticamente o texto da reforma tributária. Mas, mesmo sendo de Estado, né, o governo tem feito algumas interferências, até mesmo com a liberação de emendas agora nos últimos minutos para garantir efetivamente a votação, né? Inclusive, a gente noticiou aqui uma das maiores liberações de emendas em um único dia, 2 bilhões de reais. Como que fica essa situação, né? Pelo menos na interpretação dos parlamentares de oposição, de que se é um projeto de Estado, talvez não necessariamente precisasse haver essa ênfase tão grande do governo, né? Como que fica essa situação na sua percepção? São 2 coisas importantes aí que você traz. A primeira delas é essa percepção de que é uma reforma que não é só do Executivo Federal atual. Até porque, enfim, a PEC 45, que é a base que está sendo votada, ela foi proposta ainda no governo Temer, né? A PEC 110 foi ainda no governo Temer. Então, a base da reforma são de 2 governos para trás, ainda não nem desse governo, né? Agora, o que é importante é aí sim que você fala da importância do atual governo querer votar logo esta reforma. É que o marco fiscal do governo, que o governo apresentou, que é um marco fiscal muito pensado dentro também dos limites da OCDE, se você olhar o que a OCDE fala sobre marco fiscal, e especialmente o que a Receita Federal colocava, ela vem muito nessa linha, né? Então, o marco fiscal colocado pelo atual governo, proposto pelo atual governo, ele depende muito de arrecadação. Então, o governo já está para passar o marco fiscal. Se não passar a reforma tributária e se não, de certa forma, aumentar o ritmo de arrecadação nacional, o marco fiscal vai ser, na verdade, um calabouço fiscal, né? Ele vai travar aí os investimentos do governo da União. Então, de certa forma, o governo precisa passar a reforma tributária para logo começar a ter uma nova visualização sobre tributação por causa do marco fiscal, né? Então, a ideia de o governo jogar pesado aí, nesse sentido de
tentar liberar logo a reforma tributária é nisso. E isso no plano médio e longo. E no plano imediato é agosto. Quer dizer, nós temos ata do Copom em agosto e o Copom está de olho nisso aqui, né? O Copom já disse, está na ata lá, que eles estão de olho aí nessa situação também do marco fiscal, mas também da reforma tributária. Então, o governo também joga pesado para forçar também com que o agosto seja um agosto mais para baixo na taxa de juros, esse no plano imediato. No plano médio e longo prazo é a sustentação do novo marco fiscal. É isso que está em jogo para o governo federal. Até porque, se você me permite, Felipe, você me permite, Felipe, falar sobre isso, a grande mudança que está tendo nessa discussão da PEC é para os estados, certo? O IBS, ele unifica contribuições sociais que o governo já tem. O governo já tem o PIS, já tem a COFINS, já tem o PASEP, o governo já tem isso. Logo, se não passar, o governo continua tendo, né? Então, as contribuições, o CBS que está sendo criado, que é o IVA nacional, facilita a vida do produtor, especialmente da indústria. Mas do governo federal, enfim, se continuar a mesma coisa, para o governo não faz tanta diferença. O governo está num certo ponto ótimo, assim, o governo federal, né? É para os estados que modifica a situação. Porém, o volume de arrecadação e o regime de arrecadação, a ideia é quanto mais simplificação eu tenho no sistema, mais eu arrecado. A ideia básica é essa. E é isso que o governo precisa fazer para se manter em pé o seu marco fiscal, e sem o marco fiscal vira o calabouço. Isso é porque as regras que estão passando para o marco fiscal, elas são de estrangulamento dos incentivos públicos a cada ano. Vocês vão lembrar que vai até no mínimo 0,6% da arrecadação em relação à arrecadação do ano anterior. Então, o governo apostou no marco fiscal, que para a esquerda foi muito ruim, até a esquerda gritou contra, você vai lembrar bem disso. A Gleisi, né, saiu dizendo contra o marco fiscal e etc., porque ele depende muito da arrecadação. E é isso que o governo central, pelo menos, está de olho. Perfeito, Favete, perfeito. Agradecendo sua participação aqui com a gente, sempre muito esclarecedor e